Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse jargão, acho que vocês devem estar até observando agora na televisão, que tem um moço que fala a mesma coisa, né? Mas eu falei primeiro, nem vem que não tem. Mas pessoal, hoje nós estamos aqui para uma aula interessante, que é algo que eu já até comentei com vocês, que é algo que eu sempre tive dificuldade no transcorrer da minha vida profissional, ou seja, desde a graduação até a atualidade. Apesar de ser uma técnica e um procedimento simples, sempre gerou dúvida na minha cabeça. Mas Marco, o que é isso? Como que faz isso? Quem que fez isso? Essas são algumas perguntas que sempre ficavam na minha cabeça acerca disso. Beleza? Hoje nós estamos aí para mudar essa ideia aí e entendermos direitinho o que é a coloração de grã. Por que sempre eu comento com vocês que eu sempre tive dificuldade com isso, não sei o quê? Porque eu sempre achei que era um bicho de 7 cabeças essa realização. Hoje, como vocês podem ver, estou aqui no LEDVET mais uma vez, ou seja, é uma prática. Vocês vão ver algo que é bem na prática. É mais uma aula através dos estúdios Hollywood LEDVETs. Mas vamos entrando então, aqui no laboratório vai ficar mais fácil. E vamos então iniciar a nossa aula, que é acerca de quê? Que é a respeito da coloração de grã. Isso é bem tranquilo, vocês vão achar assim, nossa Marco, mas é algo simples. Sim, mas creio eu e imagino vocês também que tem essa dúvida em relação à coloração de grã. É uma coisa simples? É, porém gera sua dúvida. Mas vamos iniciar então, pessoal, pelos primórdios dessa situação. Pelos primórdios então, pessoal. De onde que veio o tal do grã? Esse nome grã aí é bem simples se a gente parar para pensar, né? A coloração de grã foi desenvolvida por esse sujeitinho bigodudo aqui em cima. Um dia meu bigodinho chega igual a desse rapaz, que foi um bacteriologista dinamarquês chamado Hans, né? Christian Grahn, ou seja, é um nome já diferente, né? Imagina se fosse Marco Grahn. Mas não é. Esse é um dos problemas disso aí. Mas isso foi no final do século que? 19, em 1884. Essa técnica que esse bigodudo aqui realizou, ela era de que maneira? O que ela fazia, né? Era um procedimento de coloração mais úteis, dividindo as bactérias, então, em dois grandes grupos. Quais grupos eram esses, então, pessoal? Já que o nome do sujeito era grã, a coloração foi denominada coloração de grã, então nós vamos ter quem? As grãs positivas e as grãs negativas. Até aí, creio que é bem tranquilo para todos vocês. Isso é a história básica. Então, já sabemos quem era o grã, quem inventou essa coloração de grã, de onde veio e quem que é o sujeito, né? E o que faz? A gente vai dividir então as bactérias em gram positivas e gram negativas. Joia? Vamos seguindo então. Para entender como que funciona essa coloração, é importante a gente lembrar a estrutura bacteriana. Lembram que eu comentei das diferenças das estruturas das paredes celulares com vocês nas aulas teóricas? Então, e também eu cheguei a comentar pouca coisa a respeito de quê? Das bactérias gram-positivas e gram-negativas. A diferença entre elas está basicamente na parede celular, sendo que as paredes das bactérias gram-positivas vão apresentar múltiplas camadas de peptidoglicano. É o que a gente consegue observar nessa imagem aqui, ó. Estão observando aqui nessa imagem? Então, bem simples, olha aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Uma camada lipopolissacarídeo, uma camada lipídica, beleza? E aqui, esse marronzinho que vocês estão vendo aqui, ó,
é o que? Esse é o peptidoglicano, ou seja, tem muitas camadas dele aqui, ó, que olha aqui, uma camada formando essa estrutura grandona aqui. É pra cá. Entenderam? Isso é bem tranquilo, essa parte. Ou seja, então ele tem uma camada lipídica única e muitas camadas o quê? De peptidoglicano. Isso vai formar uma estrutura rígida e espessa. Entenderam isso aí, né? Isso são as bactérias o quê? Gram-positivas. Agora, no caso das bactérias gram-negativas, elas vão apresentar reduzidas ou diminutas camadas do que? De peptidoglicano. Isso aqui parece o quê? Vocês vão falar que é bolacha, mas não é bolacha, mas parece um biscoito recheado, né? Vamos colocar que aqui é a primeira parte e aqui embaixo a outra parte. E o marronzinho, que é o peptidoglicano aqui, o recheio. Só que, como ela tem essas duas camadas aqui, são duas camadas lipídicas. Tá, Marco, o que tem isso aí? Vamos ver na bactéria aqui, para vocês entenderem como que fica bonitinho. Olha, essa aqui é a bactéria gram-positiva. O que eu comentei com vocês a respeito dos peptidoglicanos? Olha que interessante, vamos subir aqui. Olha quantas camadas temos aqui, ó. Uma camada, duas, três, quatro. Só que isso aqui são coisas de milhares, formando essa parede celular que está escrito aqui. Beleza? Essas camadas de peptidoglicano aqui é o que forma isso aqui. E aqui a membrana o que? Plasmática, uma bicamada lipídica, bonitinho. Estão vendo o amarelinho aqui? E estão vendo o amarelinho aqui. Simples. Isso é a parede o quê? Celular de uma bactéria gram-positiva. Até aí tudo bem para vocês, né? Então vamos seguindo aí. Vamos ver a gram-negativa agora para vocês entenderem. Agora a gram-negativa, que é o mesmo esquema do biscoito recheado. Olha que analogia até boa. Creio eu que vocês têm o costume de comer biscoito recheado. Nada de bolacha. É biscoito. Mas, polêmicas à parte, vamos lá. Pegamos um fragmento aqui dessa parede celular. Da mesma maneira que fizemos aonde? Com a gram-positiva. Não pegamos um fragmento aqui? Olha aqui. Um pequeno fragmento. Que temos o que? A camada lipídica e o peptidoglicano aqui em cima. Isso aqui vocês de boa, né? Agora vamos para a gram-negativa, que é o mesmo esquema. Pegamos a bicamada lipídica que eu comentei com vocês, mas retiramos um fragmento aqui da bactéria, da parede celular de uma gram-negativa. Isso é de boa para vocês. Essa bicamada lipídica com esse peptidoglicano, que é o recheio do biscoito recheado que eu comentei com vocês, olha aqui, isso aqui a gente consegue ver a bicamada lipídica e uma fina camada de quê? De peptidoglicano. Isso é o que eu comentei com vocês naquela imagem ali. Tá, o que tem isso aí? Nós entendemos como que é a estrutura bacteriana. Agora vamos entender como que é esse esquema dessa coloração de gram. Quais são os procedimentos ali? Aí vocês vão entender direitinho o que é tão importante a gente falar da parede celular. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo o bonde. Como que é esse procedimento então, pessoal? Após fixar a lâmina, eu vou mostrar isso tudo para vocês no vídeo, vocês vão entender direitinho. Fixamos a lâmina, que está o conteúdo bacteriano. Finge que tem uma lâmina aqui, ó. Está o conteúdo bacteriano aqui. Fixamos ela no calor ali, deixou secar bonitinho. A gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar um corante básico púrpura sobre essa lâmina. Geralmente o que a gente utiliza é o quê? O cristal violeta. Beleza? Isso no vídeo vocês vão ver que bacana. Aí aguardamos cerca de 60 segundos, lavamos essa lâmina com água destilada, beleza, né?
Depois de lavar ela, colocou em cima de novo lá, nós vamos recobrir essa lâmina com uma solução iodada, chamada Lugol. Isso vocês já devem ter observado algumas vezes no laboratório. Aguardamos mais um minutinho, lavamos novamente com o quê? Com água destilada. Após isso, fazemos o quê? Lavamos com álcool durante 10 a 20 segundos. Isso no vídeo vocês vão ver que bacana que é. É mais um trabalho aí da nossa técnica de laboratório top, que é a nossa atriz principal aí desse vídeo também. E após passar esse álcool, a gente lava com água destilada novamente. Após isso, de lavar com água destilada, colocamos a lâmina quietinha lá de novo e recobrimos ela com um outro corante. Dessa vez, ou a fucsina ou a safranina. A fucsina cora melhor que a safranina, mas pode ser utilizado ambos os dois. E após 60 segundos, da mesma maneira, lava com água destilada, só que agora a gente deixa secar e vai observar no microscópio, beleza? Isso aí é bem de boa. Tá, mas o que tem esses cristais, esse Lugol, essa fucsina, o que acontece? Vamos explicar antes de eu mostrar o procedimento para vocês entenderem. Ó, então temos que entender então como que funciona isso aí. Ó, vamos pegar então o cristal violeta e a solução iodada. Como que é o esquema disso aí? O que acontece? O cristal violeta e a solução iodada, quando ela é aplicada sobre aquela lâmina lá, ela entra facilmente dentro da célula. Só que, a partir do momento que ela entra dentro da célula, há uma combinação entre o cristal violeta e a solução iodada. Lembre-se que aquela lavagem que nós fazemos ali com a solução de água destilada, ela é feita o quê? Para tirar o excesso ali. Isso no interior dessa célula, então, a partir do momento que entrou o cristal violeta, entrou essa solução iodada, que é o Lugol, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma formação de um complexo cristal violeta e iodo. Entenderam? As duas substâncias lá dentro da célula vai formar esse complexo. Só que esse complexo dentro da célula, ele tem um maior peso molecular, essas coisas é maior, ele não consegue o quê? Sair dessa célula. Entendeu? Ele é um complexo maior que as moléculas que entraram, a de cristal violeta e de solução iodada. Até aí, beleza. Isso é bem simples. Olha que interessante. Só que quando a camada de peptidoglicano está intacta, o que é a camada de peptidoglicano, pessoal? É essa camadinha grande que eu comentei com vocês aqui nessa imagem, beleza? Agora, aqui tem uma camada lipídica, aqui, ó, sobre minha cabeça aqui, nessa fatia de bolo ou um pedaço de biscoito, o que nós temos? Temos essa bicamada lipídica e uma fina camada de peptidoglicano. No caso dessa camada aqui, ó, o que acontece? Isso não é removido pelo álcool. Agora, como é uma camada lipídica disso aqui, o álcool retira. Olha que interessante. Vamos para vocês entenderem isso aqui. Nesse caso, então, as células gram-positivo vão permanecer com a cor do corante violeta. Por quê, pessoal? Não vai sair por causa da camada grande de peptidoglicano aqui. Nesse caso aqui, nós temos uma fina camada de peptidoglicano e o álcool. Lembra que eu comentei com vocês aqui a respeito do álcool? Nessa parte aqui, deixa eu colocar até uma cor, apagar isso aqui, colocar uma cor roxinha para vocês lembrarem, ó. Lembram-se do álcool? Então, o álcool, o que ele faz? O álcool, com gordura, ele, entre aspas ali, dissolve a gordura. Espero que ninguém da bioquímica esteja me ouvindo isso aí. Mas dissolve essa gordura. Por isso que a gente vai limpar as coisas e passar álcool ali. Em poucas palavras, né? Aí, o que acontece? Tirou essa camada de cima ali, lipídica.
o que vai acontecer? Vai ficar exposta essa pequena camada de peptidoglicano. Esse complexo é capaz de atravessar essa fina camada de peptidoglicano. Então, o que vai acontecer? A bactéria gram-negativa, que é essa aqui, vai acontecer o quê? Ela vai passar esse complexo ali, entenderam? Aí, esse peptidoglicano, esse complexo, ele vai passar quem? Essa pequena camada de peptidoglicano aqui, beleza? Com isso, o corante vai sair ali. Igual eu coloquei aqui, ó, a gram-negativa após a lavagem com álcool, rompe a camada externa de lipopolissacarídeo, foi o que eu comentei com vocês, o álcool com a gordura ali vai dissolver. E como a camada de peptidoglicano é mais delgada ou fina, esse complexo, que não sai no caso das gram-positivas, vai sair com quem? Vai sair no caso das gram-negativas. E isso ela vai ficar numa coloração que transparente. Até aí, beleza, né? Com isso, após o que vai ocorrer? Vai ficar incolor até colocar um outro corante. Entenderam? Aí é bem tranquilo isso aí. Isso é a chave para entender a coloração de gram. Então, vamos seguindo para vocês entenderem. O resultado que nós vamos ter, então, vai ser de qual maneira? Igual está essa imagem sobre mim aqui, ó. As células gram-positivas serão coradas de púrpura, ou seja, vão ficar roxinha, que é o que nós conseguimos observar aqui, ó. Roxinho, roxinho, roxinho. E as gram-negativas vão ser coradas apenas com quem? Com a safranina ou a fucsina que usar. Lembrando que a fucsina ela tem um poder de colorir, entre aspas, aí, melhor essas bactérias. Beleza? Olha que imagem bonita. Aqui nós temos nessa imagem, então, bactérias gram-negativas. Deixa eu pegar eu aqui para ir mais fácil para mostrar, né? As grãs negativas rosinhas aqui, que no caso é esse vibrião ali, como eu comentei na aula de microbiologia, as espiroquetas, por exemplo, olha o formato de espiral que nós temos ali, de algumas também, né? Esquece isso aí, bobagem. E os cocos e os bastonetes aqui, gram-positivos. Nós conseguimos ver um coco pequenininho aqui, outro pequenininho e os bastonetes roxinhos aqui também. Beleza? Agora, pessoal, eu vou passar o vídeo para vocês entenderem certinho isso aí. E eu vou comentando também no decorrer do vídeo para entender, né? Lembrando que nesse vídeo, por 2 vezes, nós montamos a lâmina para vocês entenderem melhor aí a produção dessa lâmina. Então, vamos lá, então. Ó, começando aqui com a nossa técnica de laboratório top, né? Primeira coisa, uma lâmina de vidro, né, pessoal? Olha o que ela vai fazer, então, para vocês entenderem certinho isso aí. Pegamos uma cultura bacteriana, bem descrito aí. Pegamos a alça de platina, esterilizamos ela no fogo até ficar bem vermelhinha, consegue observar isso aí? Ó, aguardamos secar, esfriar próximo ao fogo. Algumas pessoas esfriam ela diretamente no água, mas para não danificar a cultura, a Suzy esfria essa alça de repique no tempo próximo ao fogo, que é um ambiente mais estéril ali. Ela pega um pouco dessa cultura e espalha na lâmina. Observe ali a formação de uma pequena camada sobre essa lâmina aí. Estão conseguindo observar bem lá? Novamente, ela esteriliza essa alça de platina e retorna ela para o local guardado ali. Agora, ela vai pegar estéril. Lembre-se disso, material de preferência que seja estéril, uma lâmina
higienizada, estéril. Por quê? Para não ter contaminantes durante a visualização. No caso, ela pegou um pipetador ali para ela pegar. Vamos continuar aí nessa novela, que é bem interessante, né? Pegou ali tudo de maneira estéril. Agora ela pega o quê? Uma água destilada, uma solução salina ali estéril, beleza? Para não haver o que? Uma contaminação. Isso é bem tranquilo. Vamos continuar assistindo aqui. Ela vai mostrar para a gente como que ficou essa lâmina. Observem que formou ali bem um pedacinho, ou uma camada ali celular, né? Agora ela vai instilar algumas gotas, isso de maneira asséptica também, o que? Dessa solução salina estéril sobre essa cultura ali. Conseguiram observar? Colocou facinho ali, né? O bom, pessoal, é que aqui vocês conseguem observar na imagem de cima de um ângulo e o outro de outro. Aqui vocês estão vendo que o negócio é profissa mesmo, né? Trabalhei muitos anos na Globo. Aí ela montou a lâmina. O que ela tem que fazer? Secar ao fogo. Até aí, bem tranquilo, né? Ela espalha essa solução ali. Agora ela vai fazer isso novamente para vocês fixarem isso aí melhor. Observem. Solução salina, novamente. O conta-gota que ela já tinha aberto aí, no caso ela já tinha colocado na lâmina ali o meio de cultura. Ela sempre passa no fogo para o quê? Eliminar qualquer contaminação que esteja na entrada desse recipiente com água destilada, né? Instilou novamente ali, fechou tudo de maneira estéril. Não venha falar, por que ela não passou no fogo o pipetador? Em teoria ele está o quê? Estéril também, beleza? Até aí, bem de boa para vocês. Agora vamos seguindo isso aí para vocês entenderem. Agora ela pega a alça de platina, novamente. Notaram a diferença do procedimento que ela fez? Para ficar mais fácil. O que ela colocou primeiro? Essa solução salina ali. Isso facilita. Ela pega esse cultivo bacteriano, que já tem algumas bactérias ali. Após esfriar, do mesmo procedimento que fez da outra maneira, para ficar mais fácil para espalhar esse conteúdo bacteriano ali nessa lâmina, o que ela faz? Ela colocou a solução salina. Agora ela espalha mais facilmente ali. Viram que há dois métodos para fazer? Este segundo é um método que mais fácil de você espalhar ali. A outra tem a possibilidade de formação de grumos. Cabe ao microbiologista, então, escolher qual técnica que ele vai fazer. Vamos continuar vendo isso aí, então, para entender certinho. Após fazer isso, pessoal, o que ela vai fazer? Esteriliza novamente essa alça de platina, volta com ela para onde? Para esse negocinho aqui atrás e seca-se essa lâmina. Olha como que essa lâmina ficou melhor que a outra. A outra formou um pequeno grumo lá, né? Aí ela pode secar no fogo, tem que tomar cuidado muito para não queimar essa bactéria. Por que ela toda hora passa na mão ali novamente? Para avaliar se não tá quente demais, né? Aí ela pega essa lâmina já inoculada seca, olha como é que ela ficou bem bonita. Bem bacana, né? Coloca sobre uma estrutura ali que é possível de lavar. E aí vamos iniciar a coloração então, pessoal. Olha que interessante. Igual eu falei com vocês, aqui nós temos duas imagens para vocês acompanharem certinho, né? Ela pega o corante violeta, vai instilar sobre essa lâmina já seca. E o que faz depois de instilar isso aí? Olha lá. Fecha bonitinho. Vimos que é o corante púrpura ou cristal violeta aí. Então, joia. A imagem é clara, né?
O que a gente faz? Hein? Alguns momentos depois, cerca de 60 segundos, lavamos isso aí para tirar o excesso. Isso a gente lava com a água destilada. Colocamos de novo sobre essa estrutura e aí a gente vem com a solução de quê? Lembre-se do slide que eu mostrei para vocês anteriormente. A solução de Lugol. Uma solução iodada. Colocamos ali novamente sobre essa lâmina toda essa solução de Lugol. E o que acontece quando tem o corante violeta e a solução de Lugol? Forma-se o quê? Complexo cristal violeta Lugol. Até aí, beleza para todo mundo. Isso é o procedimento que falamos nos slides anteriores. alguns momentos depois, Aguardamos 60 segundos novamente. Alguns momentos depois, lavamos essa solução iodada. Correto? Aí de boa, né? Aí, para romper aquela camada lipídica superior das grãos negativas, pegamos o quê? O álcool. E instilamos sobre essa cultura novamente ali. Essa lâmina, né? Desculpa, para ficar mais fácil. Bem didático isso aí. Ó, agora conseguimos observar que é um álcool. Olha aí a imagem. Beleza, né? Aí, pessoal, esperamos algum pouquinho e depois já vimos alguns momentos depois, com a lavada do álcool aí. Isso bem de boa para todo mundo, né? Lavamos com essa água destilada e o procedimento a seguir, ele é bem mais simples também, né? Isso já comentamos. Isso aí dá pra gente ver certinho que é água destilada, dá pra ver claramente, né? Mas temos que mostrar, né? Que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. E o trem é bruto. Aí utilizamos o quê? Nesse caso aqui, foi a fucsina, que pode ser também a safranina. Beleza? Isso, deixamos lá em cima de novo. Quanto tempo? 60 segundos. E o que acontece depois? Hein, pessoal? alguns momentos depois, Nós lavamos novamente com a água destilada e está pronta a nossa lâmina ali. Depois disso, o que temos que fazer, pessoal? Sacode a poeira, deixa secar e vamos observar o resultado disso aí na microscopia. Olhem como fica a lâmina coradinha disso aí, com os corantes e tudo mais. Vocês entenderam o fundamento teórico disso que eu mostrei para vocês, agora viram na prática essa coloração como é feita. Beleza, pessoal? Aí, sucesso para nossa atriz principal. E vamos agora ver como que ficou essa lâmina. Como podemos observar, essa foi a lâmina corada nesse vídeo anterior aí. O que nós temos aqui? Que tipo bacteriano que nós temos? Primeiramente, nós vamos observar o que? O formato. Nós temos um formato que? Cocoide, formato de cocos. Olhem para você quantos cocos aqui. Agora que fica a dica. Temos bactérias gram positivas ou gram negativas? Lembrem-se dos vídeos que mostramos anteriormente e da teoria. O que nós temos aqui? Nessa imagem que já é clara. Nós temos o que? Bactérias cocos gram negativos. Por quê? Corou de uma maneira o quê? Rosada, vermelha. Então, gram negativo. Beleza? Isso é bem tranquilo de se entender agora, né? Esse é o resultado que nós tivemos dessa cultura bacteriana. Beleza? Dessa lâmina ali bonitinho. O que a gente pode utilizar essa coloração de gram, então? Primariamente, nós utilizamos para identificar a morfologia das bactérias ali e classificar também se é gram positiva ou gram negativa. Conseguimos ver a morfologia dessas bactérias coradas aqui? Sim, observamos que são cocos.
Beleza? Se utilizar um aumento maior, podemos observar se é um Diplococcus, um Streptococcus, Staphylococcus. Entenderam isso aí? É interessante observar dessa maneira também. Joia? Outra coisa que podemos observar é se há um número significativo ou não de bactérias nessa amostra clínica. Nessa aqui nós temos uma quantidade significativa, não temos nem dúvida, né? Olha quantos pontinhos observamos aí de cocos nessas bactérias. Ah, Marco, mas então corando com a Gram, eu consigo saber que bactéria é? Não, nós temos o quê? Uma análise preliminar ali. Nós vamos ter uma classificação, se é Gram positiva ou Gram negativa. Isso já é importante para sabermos o quê? Escolher o meio de cultura adequado. Vocês lembram que há alguns meios seletivos para o crescimento de bactéria? Por exemplo, H. maconchi, H. saburoi, etc. São exemplos de meio, né? O H. maconchi não cresce as Grams negativos, se eu não salvo me engano. Ele é um meio seletivo, entenderam? Então, isso é bem tranquilo. Só que, pessoal, não esqueçam de uma coisa. Há algumas bactérias que não se coram com Gram positivo ou Gram negativo, devido ao seu tamanho, sua estrutura. Há essas variações. Também bactérias de culturas mais velhas. Isso tudo tem suas diferenças. Tem sempre que atentar a essas coisas direitinho. Perfeito? Isso, pessoal, é o básico da coloração de Gram. Espero que vocês não esqueçam disso aí. E, caso esquecer, volta e vê esse vídeo novamente. Pessoal, o vídeo de hoje era basicamente isso. Eu peço que vocês sigam o canal cá em cima, dê o like aqui, que isso dá trabalho para fazer. Tem isso sim, viu? Que ninguém quer ser feio, não. Então, bora lá. Uma boa semana para vocês e um até breve aí.